Boa tarde, queridos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Aliás, eu sempre fico muito feliz, né, de estar junto com vocês. E hoje é um dia muito especial, né? Dia que nunca houve e jamais haverá um dia como esse. Então aproveite tudo que você puder desse dia. Eu sei que a sua manhã já foi, mas ainda tem a tarde, tem a noite. Muitas coisas podem acontecer, não é verdade? Eu sou Adriana Meirelles, para quem não me conhece, sou pastora de rede aqui da Igreja Betel, auxiliar do pastor Nuno. E nós vamos para mais uma reflexão do meio-dia, né? Um devocional do meio-dia. Você que é nosso convidado, fique muito à vontade, viu? Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, Betel Serra, Betel com TH. Ative aí o sininho para você receber todas as nossas atividades, ficar por dentro, né, e participar. Eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado, porque Deus tem falado muito conosco nos devocionais, através das celebrações, tem ministrado em nosso coração, tem sido tão bom, um momento assim que tem nos fortalecido, tem nos edificado diante de dias desafiadores que temos vivido, não é verdade? Então, nós vamos aí meditar no texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 29 a 34. Aí, se você tiver condições de abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no celular, né, no eletrônico, Gênesis 25, 29 a 34. Já nós vamos estar lendo, né? E aí você pode estar acompanhando também, pode depois estar lendo todo esse capítulo, né? E se inteirando ainda mais do que nós vamos falar um pouquinho aqui nessa tarde. O tema que dei para esse devocional é: não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Eu imagino, queridas, o texto fala, né, acerca de uma situação vivida entre dois irmãos. E eu não sei você, né, mas eu me lembro muito bem de quando criança, em alguns momentos, assim, momentos de estresse com o irmão, com meus irmãos, outros momentos muito agradáveis, que é muito bom trazer à memória, né, principalmente esses. Mas eu me lembro que quando era criança, tinha alguns momentos em que a gente fazia algumas negociatas, né? Tipo assim, você tá brincando com um brinquedo e o seu irmão tá com outro, mas você quer... tem aqueles que já chegam tomando, né? Mas depois de uma certa idade, você já vai fazer um negócio com ele, uma troca com ele, né? Ó, você me dá isso aqui, me dá esse brinquedo aí que eu te dou isso assim que você quer, né? Às vezes você tá comendo alguma coisa e aí você tá querendo, né, o que ele tá, e você fala, eu te dou se você me der. Então tem aquelas trocas, né, coisas de criança. Isso acontecia muito comigo, principalmente comigo e com a Alexandre, né, porque nós somos quase da mesma idade. A Fernanda já era bem menor, então já era diferente, mas eu e o Alexandre, a gente fazia muito isso. Isso quando não rolava, assim, algumas coisas que não eram, assim, naquele momento, muito agradável, né? Tipo assim, às vezes eu vou entregar ele aqui hoje, hein? Mas eu também fazia assim com ele. Eu estava comendo alguma coisa gostosa e ele comia dele rapidamente e queria logo mais, né? Aí, como ele já sabia alguns pontos fracos meus, aí ele pegava e já vinha, lista, por exemplo, né? Não tô lembrando agora aqui a palavra, mas tipo assim, ele começava a falar coisas que eu não gostava, aí eu ficava assim com nojo de comer aquele negócio, não quero comer mais. E aí ele, espertinho, ia lá e comia. Olha só. Mas às vezes eu também fazia isso com ele, né? Não com a comida, mas em outras situações eu também fazia assim umas pegadinhas com ele também, né? Isso coisa de criança, né? Depois que a gente chega a uma certa idade, aí essas coisas já não dá mais. Mas olha só, essa história fala de Jacó e Esaú. E eles já eram jovens, né, quando o texto, né, narra aqui o que aconteceu. Eles não eram mais crianças, como eu acabei de descrever o que aconteceu comigo e com meu irmão, o que acontecia. Mas eles já eram jovens. Então, eu imagino, né, que... Vamos lá, vamos ler o texto primeiro, antes da gente entrar aqui. Vamos lá, o texto diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto.
Aí o texto fala que por isso puseram em Esaú o nome de Edom, por causa desse ensopado vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Ou seja, eu estava com muita fome, né? De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú com pão e aquele ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Então Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Queridos, isso mesmo. Ele vendeu, né, ele fez uma troca, uma negociata com seu irmão, o direito de filho mais velho por um prato de lentilhas. E aí eu fico imaginando esses dois jovens, né, com seus desejos, com seus sonhos, com seus anseios, suas preocupações, as suas lutas, as suas dores, enfim, a sua vida, né? Buscando ser alguém na vida, buscando algo melhor, correndo atrás dos seus sonhos, lutando pelos seus objetivos, vivendo a sua vida cotidiana, a sua vida normal. Mas um belo dia, tudo isso mudou por causa de uma decisão, por causa de um momento, uma decisão mal feita, né? Uma decisão que gerou nele, que levou ele a um momento de prazer, um momento de satisfação própria. Ele perdeu o seu direito de irmão mais velho. Como você pode estar pensando, até como ele, né, naquele momento, o que me vale isso? Vai mudar o que isso? Para mim vai ser muito mais vantagem eu comer, né, desse guisado, desse ensopado e ficar bem, do que continuar tendo o direito do irmão mais velho. Mas isso tinha algo muito maior. Isso era, aliás, algo muito maior. E nós vamos, então, falar um pouquinho aqui sobre isso. O prato de lentilhas levou ele a perder algo irreparável, algo grandioso, algo poderoso. O que um prato de lentilhas não pode fazer com alguns de nós também, né? A gente não pode falar muito de Esaú, né? Sem primeiro olhar para a gente, fazer uma autoavaliação. Muitas vezes trocamos, né, alguns direitos, algumas promessas por um prato de lentilha. Bom, dependendo das circunstâncias, um prato de lentilha pode ter tudo a ver com uma derrota, uma vida de fracassos, por causa de um momento. Para que você entenda melhor o que eu estou falando, talvez você não conheça muito bem essa história, vou te contar um pedacinho, então, do trecho da história de Esaú e Jacó. Eles eram filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, né? Isaac era filho de Abraão, filho da promessa. Então, o pai, Abraão, foi considerado, Deus falou que ele seria o pai de uma grande multidão, pai de muitos povos. Olha só, a responsabilidade que estava sobre a vida de Isaac, né? Porque Isaac foi filho da promessa de Abraão. Então, Isaac transferiria para os seus filhos. E quem receberia logo, de imediato, essa promessa, essa bênção, né? Era Esaú, que foi o filho mais velho. E o que significava ter, então, né, esse privilégio, né? Vamos botar assim, essa bênção toda. Era o primogênito, o primeiro filho receberia, então, a bênção de Deus para dar sequência a essa grande nação, a essa multidão de povos, né?
Então Esaú automaticamente seria abençoado por Deus para dar continuidade, né, à geração, a essa promessa feita ao seu avô Abraão, né? Então ele teria a bênção de Deus para isso. Ele, como filho mais velho também, ele iria governar, né, esses povos. Ele seria aquela pessoa que seria maior, né, no povo de Israel. Daria sequência. Porém, Isaac, quando teve Isaac tinha o Esaú como seu... como seu filho preferido, né? Vamos botar assim. Ele era o predileto de seu pai. Então, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó já vem dizendo logo no começo, logo na chegada, que ele estava afim dessa primogenitura. Ele nasceu segurando os tornozelos do seu irmão, agarrado ali. Ele queria né? Já queria algo mais. Ele queria ser o primeiro. Desde cedo já havia essa disputa entre eles. Porém, Esaú era o preferido do pai, tinha já, né, a bênção de Deus por ser primogênito. Mas para encurtar a história, Jacó queria muito essa bênção. Ele sabia as vantagens de ser primogênito, de ser o filho mais velho. Então ele queria essa bênção. E aí ele se aproveitou, né? Ele aproveitou a oportunidade que ele teve. Ele teve a chance dele, naquele momento, de realizar o seu sonho, o seu desejo, de ter a bênção de Deus. Ele chegou cansado de uma caça, estava, né, caçando, texto, né, quando você lê tudo lá, você vai ver. E ele chegou com muita fome, cansado, imagino eu, né? Com fome, cansado. Talvez tudo que ele queria era um bom banho, uma comida boa e descansar. E aí ele chega então com fome, pega e vê que o seu irmão está fazendo, né, algo que está cheirando, que está parecendo muito agradável. E aí ele pede a Jacó que lhe desse um prato de lentilhas, para que ele pudesse estar matando a sua fome, né? Jacó, muito esperto, como sempre, né? Disse que daria a ele, porém, ele teria que fazer o quê? Ele teria que dar a primogenitura para Jacó. E Esaú, cheio de fome, ele faz logo a troca, porque ele não, naquele momento, ele realmente não parou para pensar. Ele só queria satisfazer um desejo seu. Ele só queria satisfazer, queria matar a sua fome naquele momento. E aí ele não pensou bem. E logo já combinou então com Jacó que ele estaria dando a primogenitura dele em troca de um prato de lentilhas. E aí fizeram, né, a troca lá. A partir daquele momento, Jacó então tem o direito do filho primogênito. Ele passa a ser então abençoado, né? Tendo uma grande herança, tendo algo grandioso que estava sobre a vida dos primogênitos. Então agora ele começa a receber. Isso é uma coisa muito triste, né? Principalmente para Esaú, quando se deu conta do que ele fez, né? Quando ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, porque ele estava com fome, ele não soube, naquele momento ele não pensou bem, ele não conseguiu esperar o momento certo para ele se alimentar. Ele apenas queria satisfazer seu prazer naquele momento. E aí ele perde a provisão do Senhor, ele perde a bênção do Senhor. Esaú desprezou a herança que ele tinha. Foi muito forte isso, né? Ele perdeu, ele abriu mão de algo muito precioso por alguns momentos. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, que duraria apenas alguns minutos,
e satisfaria a sua fome por algumas horas. A primogenitura, queridos, naquela época, era algo muito precioso. O que acontecia? O que significava você ser o primogênito? Olha só. Significava que ele iria liderar a adoração a Deus, e isso era grandioso. Ele iria chefiar, né, a família, né, o povo deles. Ele teria dupla porção de herança paterna, ou seja, 2/3 da fazenda do bem seria para ele. Ele teria direito à bênção do concerto, conforme Deus tinha prometido a Abraão. Olha quanta coisa Esaú abriu mão por um prato de lentilhas. Mas no ímpeto do seu cansaço, da sua fome, ele não teve autocontrole, não teve domínio suficiente para dizer não a uma necessidade momentânea. Ele desprezou as bênçãos espirituais, que é algo muitíssimo maior, por um prato de ensopado vermelho, como diz lá no texto. Quão pouco Esaú valorizou a sua primogenitura. Menos do que um prato de lentilha. Ou, né, por um pouco de lentilha. Por sua livre escolha, optou por trocar a bênção de Deus por prazeres momentâneos e passageiros. Jacó, ao contrário do seu irmão, desejou as bênçãos de Deus para a sua vida e dele, através dessa bênção, veio as 12 tribos de Israel. Da tribo de Judá veio o Salvador do mundo inteiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha só o que Esaú perdeu. Nossa! Então, muitos cristãos, muitos discípulos, muitos de nós são como Esaú. Somos impacientes, trocamos às vezes as bênçãos espirituais por prazeres momentâneos. Trocamos a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus por causa de momentos. Somos impacientes. Tentamos conseguir resolver as coisas do nosso jeito, com os nossos esforços. Não esperamos o tempo certo do Senhor para agir, para acontecer na nossa vida. Às vezes fazemos isso, né, por causa de um emprego, por causa de uma ascensão profissional, por causa do ministério, por causa da família, de relacionamentos. Enfim, às vezes abrimos mãos de tantas bênçãos espirituais por momentos ou por circunstâncias, né? Isso nos impede, queridos, de receber algo maior de Deus, sabedoria, graça e até bênçãos materiais também. Perdemos bênçãos maravilhosas. Alguns perdem até a salvação, perdem o seu relacionamento com Deus, perdem o direito da vida eterna com Deus por causa de momentos. Queridos, Deus sempre age no momento certo, no tempo certo. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3:1 que há tempo determinado para todas as coisas, há tempo debaixo de todo propósito do céu. Então, às vezes a gente se precipita mesmo, né? Queremos agir da nossa forma, queremos agir achando que aquele é o momento certo. E muitas vezes nós quebramos a cara com Esaú. Não troque aquilo que Deus tem reservado para você, querido. O seu direito de filho, seu direito de filha, o seu ministério, né? Aquilo que Deus tem te confiado. Não troque nada disso, querido. Seu relacionamento espiritual, as bênçãos recebidas do Senhor na nossa vida material também, saúde,
provisão, né, financeira, provisão em todas as áreas. Não troque nada disso. Não troque Deus por nada. E nem por ninguém, querido. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo. Prato de lentilhas. Queridos, pratos de lentilhas. Pois é. Prato de lentilha, é o que o diabo, através de pessoas, às vezes, através de amizades, através de fama, né, de N situações, vem a nossas mãos. Cuidado, muito cuidado, viu? Com algumas amizades interesseiras, alguns momentos apenas de alegria passageiro, né? Às vezes nós nos tornamos reféns de alguns objetos, de algumas coisas, algumas visitinhas na nossa casa, algumas negociatas, né? Algumas coisinhas, às vezes um copo de vinho, uma cerveja, um cigarro, enfim, tantas coisas, querido, que nós temos que ter cuidado, porque tudo isso passa, tudo isso vai voltar o desejo de você ter novamente. A fome dá e passa quando a gente come, mas depois ela volta. Dizem que a cada 3 horas a gente precisa se alimentar, porque senão você vai sentir fome novamente. Então, não troque nada. Não troque o bem maior que você tem, que é a sua vida com Deus, por um prato de lentilhas ou por qualquer momento de prazer, viu? Cuidado com que às vezes vem esse prato muito enfeitado, muito bonito, né? Mas ele vai passar, tá bom? Deus, ele tem algo muito maior e melhor para você. E é para a eternidade, não é para momentos, é para a eternidade. Bom, nós precisamos ter paciência, ser cautelosos, ter sabedoria, porque quando vir esses pratos de lentilhas, nós precisamos dizer não. Não vou negociar minha primogenitura, não vou negociar minha bênção, não vou negociar a minha vida com Deus por um prato de lentilha nem por nada mais. Satanás, ele vive nos rondando, né? Como um leão, como diz ali, querendo nos tragar, querendo fazer com que a gente caia na dele. Mas, queridos, cuidado, muito cuidado, tá? Vamos estar atentos a isso. Vigie, feche as brechas, não deixe nenhuma delas aberta, vigie. Esteja em oração, mas esteja também vigilante. Não troque o melhor de Deus para a sua vida por um prato de lentilhas, viu? A Bíblia fala assim, lá no Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Esaú certamente não tinha noção daquilo que ele estava abrindo mão ao vender a sua primogenitura. Na ausência do seu pai, era o filho primogênito, que era revestido de autoridade. Sua posição era apenas inferior à posição do seu pai. Depois do seu pai, ele era a autoridade estabelecida. Ele herdava dupla herança, como nós falamos, e ele perdeu, né, muitas coisas boas. Entre a sua primogenitura em um prato de lentilhas, a única pessoa que pode fazer a diferença nisso é você mesmo. Bom, eu espero que você seja sábio, né, e não troque realmente o seu direito de primogênito, de filho mais velho, não abra mão do seu direito de filho mais velho. E você não perca bênçãos do Senhor
Não perca as bênçãos do Senhor. Olha, a Bíblia fala assim, que nós temos ainda muitas coisas para viver. Fala que Deus tem pensamentos maiores que os nossos. Ele tem um futuro melhor para nós, de nos fazer prosperar. Então, o valor da nossa primogenitura excede a qualquer prazer, a qualquer bem material, qualquer coisa terrena, queridos. Por quê? Porque nossa bênção é para a eternidade. Não é só para aqui, para esse tempo. Então, namorada, emprego, fama, carro, ministério, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Esaú pagou caro por sua carnalidade. Ele perdeu a bênção. Arrepender-se tarde demais é que é o complicado nessa história. Jesus está voltando. Se arrepender depois que Jesus voltar, vai te custar mais. Muito mais do que apenas um momento de fome. Então, cuidado, queridos. Muito cuidado, viu, com isso. Não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Amados, queridos, esta é uma palavra de alerta que o Senhor nos dá hoje. Para todos nós, para mim e para vocês. Porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, todos nós temos que estar em alerta. Temos que ser inteligentes e buscarmos sempre a verdade, buscar sempre conhecer, né, a verdade, conhecer, estarmos firmados em Deus. Jesus vem e nós precisamos ter discernimento para distinguir que muitos manjares deliciosos, que muitas coisas boas podem estar sendo oferecidos para nós, sabe da onde? Direto da cozinha de Satanás, direto da cozinha do diabo. Eles vêm recheados de coisas contaminadas, de coisas que vão nos matar, nos destruir. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Cuidado com o que você pode comer, viu? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. A palavra de Deus fala isso. Então, querido, a palavra de Deus para nós hoje é: não troque a sua bênção por um prato de lentilhas. Não negocie seu privilégio, né, o direito que você tem como primogênito por um prato de lentilhas. Que Deus continue nos abençoando e estejamos alertas, atentos a isso. Tá bom? Quero orar por você nesse momento. Pedir a Deus que esteja abençoando você que colocou o seu pedido de oração aí no chat. Nós vamos encaminhar para o Ministério de Intercessão e vamos orar também, né, em seu favor. Mas vamos orar por nós, né? Eu gostaria que você orasse por você, por mim, por todos nós, como eu vou fazer também nesse momento, para que a gente esteja realmente em alerta. Pai, nós ouvimos esta palavra e nós entendemos que o Senhor o Senhor quer nos fazer o bem. O Senhor sempre tem algo melhor para nós. E esta palavra nessa tarde, Senhor, é para que a gente esteja realmente em alerta, para que a gente esteja atento, ó Deus, às vezes a sutil forma do diabo chegar e nos oferecer algo prazeroso, algo que realmente talvez até estejamos necessitando naquele momento e não temos às vezes a paciência de esperar que o Senhor vai nos servir e vai nos servir algo precioso. Nos ajude, Senhor, a estarmos antenados, ligados, em alertas, ó Deus, para que a gente não caia, Senhor, como Esaú caiu nessa situação. Que nós estejamos atentos ao céu, ao Senhor, àquilo que é do Teu reino. Ó Deus, e que a cada dia o Senhor cresça e a gente diminua. Para que a gente possa, Senhor, viver eternamente contigo, para que a gente possa desfrutar, ó Deus, dos direitos da primogenitura, do direito do filho mais velho. Nós queremos, Senhor, nós necessitamos, nós almejamos as bênçãos do Senhor. Mas, ó Deus, o mais importante, o que nós
realmente ansiamos, o que eu anseio para mim e para os meus irmãos, é que a gente não abra mão de estar eternamente com o Senhor. Ó Deus, porque viver sem o Senhor é algo terrível. Ó Deus, muito mais do que momentos, nós queremos, ó Deus, a eternidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que esteja abençoando os meus irmãos, que também fizeram seus pedidos de oração ali, que eles, ó Deus, sejam abençoados, alcançados com aquilo que eles estão necessitando nesse momento, ó Pai. Na área espiritual, na área familiar, na área conjugal, ó Deus, na área da paternidade, na área financeira, enfim. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando cada um deles. Em nome de Jesus, nós falamos contigo, ó Deus, e já agradecemos pela a vitória, pela bênção do Senhor sobre nós. Amém. Amém, queridos. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês, tá? Eu amo muito vocês e é muito bom estar aqui sempre com vocês. Deus te abençoe. Não esqueça de dar joinha também lá para relevância do nosso canal, tá? Boa tarde.